Como é difícil permanecer acreditando no que a gente ouviu, quando os nossos olhos não encaixam com o que os nossos ouvidos estão ouvindo. Elias está ouvindo barulho de abundante chuva e o céu sem uma nuvem. Elias ouve o barulho de abundante chuva e o céu sem uma nuvem. Vai ter horas que você vai ter que fazer uma escolha. Ou se deixa vencer pelo que você está vendo, ou acredita só no que você ouviu, sem se importar com o que os teus olhos estão vendo. Eu sei que você não está vendo nada. Eu sei que parece que não está acontecendo nada, mas acredita no que você ouviu. Se ele falou que vai mandar chuva, ele vai mandar. Se ele falou que vai fazer acontecer, ele vai. Gabriela, mas eu não estou vendo nada, mas ele vai fazer. Gabriela, mas está tudo errado, continua entregando. Gabriela, mas todo mundo está rindo de mim, porque eu estou ouvindo uma coisa, mas o céu não diz nada. Não tem problema. Se ele falou que vai fazer acontecer, ele não precisa de cenário favorável. Ele não precisa da aprovação de ninguém. Ele faz exatamente como ele quer. Primeiro livro dos Reis, capítulo de número 18. Você achou? A gente vai ler alguns versículos. O primeiro versículo de número 1. E sucedeu que depois de muitos dias a palavra do Senhor veio a Elias no 3º ano, dizendo: vai e apresenta-te a Acabe, porque eu darei chuva sobre a terra. Pula comigo para o versículo de número 41. Então disse Elias a Acabe: sobe, come e bebe, porque eu já estou ouvindo o ruído de uma abundante chuva. Acabe subiu a comer e a beber, mas Elias subiu ao cume do Carmelo e se inclinou por terra e pôs o seu rosto entre os joelhos. E disse ao seu moço: sobe agora, olha para o lado do mar. E ele subiu e olhou e disse: não há nada. Então ele disse: volta lá 7 vezes. E sucedeu que a 7ª vez ele disse: eis que uma pequena nuvem, como a mão de um homem, subiu do mar. Então disse ele: sobe e dize a Acabe: aparelha o teu carro e desce, porque vem grande chuva descendo. E sucedeu que os céus se enegreceram com nuvens e vento, e veio uma grande ou abundante chuva. E Acabe subiu ao seu carro e foi para Jezreel. E a mão do Senhor estava sobre Elias. Apenas a parte A do versículo 46. Você pode dar glória a Deus por essa palavra? Eu vou ser bem breve, mas eu preciso que você saia daqui com essa palavra profética que o Senhor colocou no meu coração para este tempo. Se prepare para viver um tempo diferente do que você viveu até hoje. E talvez você diga: Gabriela, como é que você pode dizer isso diante de uma crise tão grande que a gente está vivendo, diante de uma realidade tão dificultosa? Eu quero que você entenda que cenários adversos, cenários catastróficos, eles são a preparação para um novo tempo profético. Saiba disso, guarde isso e volte para casa com isso em mente. E eu vou te explicar por quê. Os versículos que a gente leu contam-nos sobre uma chuva que Deus envia sobre a terra de Israel. E talvez falar de chuva para a gente seja tão normal, porque hoje é um dia que está chovendo. É tão comum para nós a chuva que hoje está chovendo e a gente nem vê diferença, né? Pode chover amanhã, pode não chover. Mas eu estou falando de uma chuva que foi enviada numa terra que estava há 3 anos e 6 meses aproximadamente sem ver uma gota de água cair do céu. Eu estou falando de uma chuva que está caindo sobre uma terra onde os animais já estavam morrendo, onde as pessoas estavam morrendo de fome. A coisa ficou tão séria a ponto do rei Acabe chamar Obadias, que era um dos seus serviçais, e dizer para ele: olha, vai para um canto que eu vou para outro. E nós vamos procurar fontes de águas para a gente ver se acha um jeito de salvar ou poupar o que resta dos animais. Acabe estava procurando um recurso terreno para resolver o problema. Porque Elias tinha entrado no palácio de Acabe e tinha dito o seguinte: não vai chover na terra de Israel
senão segundo a minha palavra. E por que isso? Acabe havia se casado com Jezabel. Jezabel era uma profetisa de Baal. Acabe havia corrompido todo o reinado. A terra estava distante do Senhor. O reinado estava distante do Senhor. Israel estava distante do Senhor. Então, Deus já havia dito que se o povo se afastasse dele, adorando a outros deuses, o céu se fecharia. Entra Elias, sabendo desse cenário, sabendo da palavra liberada, e diz: não vai chover, senão segundo a minha palavra. 3 anos e 6 meses passam, uma fome absurda, um cenário de escassez. Tanto é que depois que ele libera a palavra, ele vai para o ribeiro. Só que o ribeiro onde ele está também se seca. Ele vai para a casa de uma viúva ser alimentada. A viúva diz: olha, eu não tenho nada aqui. Porque também estava vivendo um período de escassez. Então o cenário que Israel está vivendo é um cenário de escassez. Um cenário desfavorável. Um cenário de crise. Um cenário de dor. É mãe chorando por causa de filho. É marido chorando por causa de família. São pais apavorados porque não sabem o que fazer com os filhos. É gente olhando e dizendo: o que vai acontecer? É o rei desesperado. A terra apavorada. E aí o rei Acabe diz: vou procurar fontes de águas. Ele sai com Obadias para procurar fontes de águas. Porque ele acha, ele entende que ele pode achar uma solução para aquele cenário. Só que quem tinha permitido aquele cenário era Deus. Quem fechou os céus foi Deus. E enquanto o rei, que está perdido, está fora do propósito de Deus, está procurando fonte de águas, pastor Gerson, o Senhor aparece a Elias e diz: procura Acabe, porque eu vou mandar chuva sobre a terra. Acabe está procurando recurso de fonte que vem de baixo. E Deus diz que a água vai vir, sabe de onde? De cima. Enquanto Acabe está procurando com a força dele o recurso, Deus vai a Elias e diz de onde virá. Porque é assim, na vida de um crente ligado, não é ele que anda desesperado atrás das coisas. Deus aparece a ele e diz de onde vai enviar a solução. Só que Deus diz que vai mandar chuva sobre a terra. Deus diz que vai mandar. Aí olha o que Elias faz. Procura Acabe. Acabe não queria nem ver Elias, mas quando ele chega diante de Elias, ele diz: és tu o perturbador de Israel? Elias diz: eu não tenho perturbado senão a tua casa e a casa de teu pai. Mas faz o seguinte: reúne os 400 profetas de Baal lá no Monte Carmelo. E chama também os 450 profetas de Azera, que comem à mesa de Jezabel. Chama todo mundo lá, porque nós vamos clamar ao Deus que envia fogo do céu. Gente, Deus tinha falado que ia mandar o quê? Deus tinha falado que ia mandar o quê? E Elias reúne o pessoal para dizer que Deus vai mandar fogo. É porque a convicção dele sobre o Deus que ele servia era tão grande, que ele sabia que o mesmo Deus que mandava chuva também mandava fogo. Ele diz assim, ó: fogo descerá do Senhor, do céu. O que Elias está dizendo é: todo o recurso, seja ele qual for, não vem de baixo, vem de cima. O povo vai para o monte. Você conhece essa história? Os profetas de Baal começam a se retalhar: manda fogo, manda fogo, manda fogo. E nada acontece. Dançam, pulam, rodam, mas não tem fogo. Cumprem rituais, sabe, pastor? Fazem todo o esquema. A história conta que a dança para Baal era uma dança mesmo, rodando, gritando, implorando. E eles gritam tão alto que Elias diz assim, ó: grita mais alto, que ele não deve estar ouvindo. Eles empenharam toda a força, mas estavam na direção errada. Elias, antes de clamar, antes de orar, antes de pedir, sabe o que ele faz? Ele arruma o altar. Organiza o altar, coloca as pedras, as 12 pedras, significando as tribos de Israel. Ele está dizendo: Senhor, primeira coisa que eu sei que o Senhor honra princípio. Eu vou organizar o que está errado. Segunda coisa, ele coloca as pedras, dizendo: eu sei que o Senhor honra a história. As pedras representam as tribos de Israel. E depois ele diz o seguinte: traz água. 4? Não. Eu estou dizendo para você que não chovia. Tinha 3 anos e 6 meses que não chovia. Mas ele manda trazer 4 medidas de água. E ele derrama 3 vezes sobre o altar. Terceira coisa que ele está dizendo que o Senhor honra: entrega. Eu sei que o Senhor honra princípio. Eu sei que o Senhor honra a história. E eu sei que o Senhor honra a entrega.
Qualquer pessoa que estivesse de longe, vendo Elias fazer o que estava fazendo, colocando água no altar. A água, se ele está pedindo fogo, a água vai evaporar. Se é um tempo que não tem água, se você está de longe, você diria o quê? Elias, eu até entendo organizar o altar, eu até entendo colocar as pedras, mas água é exagero. Você está entregando muito, Elias. Tem mãe que está morrendo de fome. Tem filho que está morrendo de fome. Você compreenderia o Elias colocar aquela água no altar? Tendo em vista que não tinha um pouquinho de água para ninguém beber? Não. Seja sincero. Vamos supor que tem alguém morrendo de sede aqui. E eu pego essa água, ao invés de dar a ele, coloco no altar. Você me entenderia? Não. Só que Elias não é irresponsável. Antes dele colocar aquela água no altar, no versículo 1, Deus falou com ele: vai, porque eu vou mandar chuva na terra. Então a água que ele coloca no altar, ele está colocando porque ele sabe que o que virá do céu é maior do que o que ele está entregando. As pessoas podem não entender a tua entrega porque elas não ouviram o que Deus falou que vai fazer na tua vida. Mas você que ouviu, precisa ignorar o comentário dos outros e continuar entregando, porque você sabe o que Deus falou que faria. Ele está botando água, pastor, porque Deus falou que ia mandar chuva. Você acha que ele ia pedir água e jogar fora ou desperdiçar num contexto como aquele só por prazer? Não. Ele sabe o que Deus falou com ele. E quando eu leio esse texto, o Espírito Santo fala comigo: Gabriela, quem não ouviu o que eu falei com você não vai entender tua entrega. Vão te chamar de louco, vão te chamar de bitolado, vão te chamar de fanático, vão dizer que você quer aparecer, vão dizer que você quer se amostrar, mas você sabe o que Deus falou contigo. Então ignora o comentário das pessoas e permanece na entrega que você sabe que tem que fazer. Se o Senhor está mandando você clamar por esse marido, clama mesmo, porque você sabe o que Ele falou. Se o Senhor está mandando você clamar por essa casa, clama mesmo, porque você sabe o que Ele falou que faria. Deus falou que vai salvar teus filhos, continua fazendo campanha mesmo. Alguém vai falar: tá doida, tá muito frio, tá doida, é época de pandemia. Se eu fosse você, eu não ia não. Continua na tua entrega, porque o que Deus falou com você, Ele falou com você, e é o que Ele vai fazer acontecer. Sempre vai existir alguém para dizer que não precisa tanto. Mas quem ouviu o que Deus disse e espera Deus se manifestar da maneira que falou que se manifestaria, todo o esforço é pouco perto do que Deus disse que traria a nós. Elias coloca água no altar e clama ao Deus de Israel. Depois que ele organiza as três coisas, eu estou tentando correr o máximo que eu posso. Depois que ele organiza as três coisas, ele clama ao Deus de Israel. E a Bíblia diz que fogo desce do céu, consome o holocausto, o sacrifício, as pedras e lambe a água. A Bíblia faz questão de deixar claro que da maneira que Deus recebeu aquela água foi diferenciada. Lamber significa receber de forma rápida. E aí depois que esse altar é recebido, Elias diz assim: Acabe, sobe, come e bebe, porque eu estou ouvindo o barulho de uma abundante chuva. Só que deixa eu te contar uma coisa. Tinha 3 anos e 6 meses que não chovia. O céu estava azul, 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 sem um tipo de nuvem. Como é que Elias está ouvindo o barulho de uma abundante chuva? E só quem ouviu foi ele. Acabe não ouviu, tanto que ele não vai embora. Elias manda ele ir, mas ele não ouviu. As pessoas que estavam ali não ouviram. Só Elias que está ouvindo. Porque as entregas que você tem feito resultarão num nível de experiência que os outros não estão vivendo. Eu vim pregar para pessoas nessa noite que às vezes se sentem, parece que Deus não está vendo. Parece que está sendo em vão. Parece que a caminhada é à toa. Você não tem noção do nível que o Senhor te levará por causa das tuas entregas. Não tenha medo de entregar. Não tenha medo de se entregar. Elias está ouvindo o que ninguém mais ouviu. O barulho de uma abundante chuva. De onde está vindo isso? Vai, porque eu estou ouvindo. Acabe e vai. Olha a diferença de 2. A Bíblia diz: e Acabe subiu a comer, mas Elias subiu ao cume do Carmelo. Todos os 2 subiram, só que para objetivos diferentes. Alguém pode olhar e dizer: mas Acabe também está subindo, então Acabe também está vivendo um bom tempo.
Enquanto um sobe para comer e beber, o outro sobe para pedir para que Deus faça acontecer o que ele ouviu. Acabe sobe para esperar a chuva que Elias disse que viria. Elias sobe para suplicar que Deus mande e faça acontecer o que ele ouviu que aconteceria. Eu vim pregar para pessoas aqui que estão exatamente como Elias estava nesses versículos. Porque do versículo 1 ao versículo 41 são 40 versículos. Deus disse que ia mandar chuva no versículo 1. E no versículo 41 o céu ainda está azul sem uma nuvem. Como é difícil suportar os 40 versículos aonde a gente tem uma palavra que não combina com o que a gente está vendo. Como é difícil permanecer acreditando no que a gente ouviu quando os nossos olhos não encaixam com o que os nossos ouvidos estão ouvindo. Elias está ouvindo barulho de abundante chuva e o céu sem uma nuvem. Elias ouve o barulho de abundante chuva e o céu sem uma nuvem. Vai ter horas que você vai ter que fazer uma escolha. Quando Elias percebe, pastora Raquel, que o que ele está ouvindo não combina com o que ele está vendo, sabe o que ele faz? A Bíblia diz: e dobrou os joelhos. Ele inclina o rosto e ele diz para o rapaz: sobe e olha. O rapaz corre. Tem nada. Faz isso 7 vezes. Tem nada. Tem nada. Eu acho que essa fase é uma das fases mais difíceis que a gente vive. A fase de não ter nada. Porque é aquela fase que você ouviu uma coisa, mas o que você tem é nada. Porque o que você ouviu não combina com o que você está vendo. Eu sei que é difícil suportar ela, não ter nada, olhar e nada, orar e nada, sonhar e nada, esperar e nada. Eu sei, mas ela é uma fase. Porque chega na 7ª vez o menino diz: eu tô vendo. O que você está vendo? Eu tô vendo, mas é até estranho de falar, né? Você falou que vai vir uma abundante chuva e o que eu tô vendo, ele se assusta tanto com o tamanho da nuvem que ele vê, pastor Jéssica, que ele relata como ela é. Eu tô vendo uma pequena nuvem, ele não diz só que é pequena, ele diz, ela é do tamanho da mão de um homem. Elias olha e diz: corre. Fala para Acabe correr muito, porque está vindo uma abundante chuva. Deixa eu te dizer uma coisa. Eu sei que talvez você se sinta hoje vivendo exatamente esse processo, esperando uma grande chuva, mas a nuvem que tem é bem pequena. Deus falou que vai fazer muito, mas a porta que se abriu é uma portinha. O sinal é pequeno. Mas a Bíblia diz que ele diz: fala para Acabe correr. Por quê? Porque está vindo uma abundante chuva. Sabe o que Elias está dizendo? Eu não fico na fase das coisas pequenas para sempre. Hoje eu vim como boca de Deus dizer a você: Deus está te passando de fase. Isso aqui é profético para quem acredita. Porque a Bíblia diz que imediatamente as nuvens começaram a encher o céu. Eu não sei nem aonde foi parar a pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Eu sei que o céu que estava azul foi ficando negro, ficando negro, ficando negro. E foi vindo ventos e ventos e ventos. Se prepare para Deus te mudar de fase.